A guerra na Ucrânia completa hoje 500 dias. O conflito segue sem previsão de acabar e o número de fatalidades só cresce. Hoje, 8 civis morreram após um bombardeio russo. Há exatos 500 dias, o presidente russo Vladimir Putin anunciava o que segue chamando de uma operação militar especial na Ucrânia. Segundo o coronel da reserva Paulo Filho, mestre em ciências militares, há 2 fatores para o conflito ter se estendido até hoje. O primeiro fator é a incrível resiliência do povo ucraniano, que se reuniu em torno do seu exército, em torno da sua liderança política e conseguiu oferecer uma resistência muito maior do que a esperada pelo invasor russo quando do planejamento da operação. Ao resistir durante os primeiros dias, isso deu oportunidade para o segundo fator aparecer. E que fator foi esse? Foi o apoio decisivo dado pelo Ocidente, pelos Estados Unidos e seus aliados da OTAN à Ucrânia, com centenas de milhões de dólares em apoio em dinheiro, em recursos financeiros, apoio em material e sistemas e materiais de emprego militar, apoio em treinamento de pessoal. Os Estados Unidos foram o país que mais auxiliou a Ucrânia militar e financeiramente. Ontem, o governo norte-americano anunciou o envio de bombas de fragmentação para fortalecer a contraofensiva ucraniana, uma decisão que desagradou outras nações ocidentais. Hoje, líderes europeus se manifestaram contra o envio. Mais de 100 países são signatários de um acordo que proíbe o uso deste tipo de munição. Rússia e Ucrânia não assinaram o documento e vêm usando bombas de fragmentação desde o início da guerra. Essas munições, elas têm como característica espalhar diversas submunições, né? Essas submunições se espalham pela área bombardeada e elas têm um problema, um efeito colateral indesejado, que é o de muitas dessas submunições não explodirem e permanecerem no terreno por longo tempo, como se fosse uma espécie de campo de minas, né? Então, causando acidentes que vão ferir ou mesmo matar civis, né? Muito depois do conflito. Segundo a ONU, nestes 500 dias de guerra, mais de 9 mil civis foram mortos, incluindo cerca de 500 crianças, e quase 16 mil pessoas ficaram feridas. O saldo de vítimas civis voltou a aumentar neste sábado após um ataque russo em Liman, na região de Donetsk. 8 pessoas morreram. A Rússia segue negando atacar civis intencionalmente. O número de militares mortos desde o início do conflito, tanto do lado russo quanto ucraniano, é difícil de ser estimado, mas acredita-se que supere 350 mil soldados, de acordo com dados da inteligência norte-americana. Um número de fatalidades que não se via desde a Segunda Guerra Mundial. Cidades inteiras foram destruídas. Segundo dados da Faculdade de Economia de Kiev, a reparação dos danos da infraestrutura do país deve custar 143 bilhões de dólares. Antes do início da guerra, estimava-se que a Rússia controlasse 20% do território da Ucrânia, ocupando as regiões separatistas do leste do país. Desde então, no entanto, essa porcentagem diminuiu conforme a Ucrânia conseguiu recuperar parte de suas terras. Neste momento, acredita-se que a Rússia controle cerca de 17% da Ucrânia. Neste sábado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez uma visita à Ilha das Serpentes, que foi reconquistada pelas tropas de Kiev e se tornou um símbolo da resistência ucraniana. Zelensky agradeceu aos soldados e exaltou a resistência do exército. E mesmo após 500 dias de conflito, o fim ainda parece estar longe. Nesse momento, as duas posições, a posição ucraniana e a posição russa, são irreconciliáveis.